Uma região marcada pela insegurança e pelo medo em Vila Velha. O último crime por pouco não tirou a vida de uma estudante de 20 anos. Ela foi baleada na cabeça durante um assalto e continua internada. As imagens do suspeito de matar um técnico em informática. Câmeras registraram a movimentação do assassino perto da casa da vítima e os momentos depois dos disparos. A greve dos bancários. Amanhã, agências fechadas. O PROCON orienta a população para os direitos e deveres de quem tem contas a pagar. Crise hídrica do Espírito Santo é considerada a maior da história. O governo proibiu a partir de amanhã o uso de água para agricultura e indústria em 9 municípios capixabas. Crime de mando. Policial de Goiás mata cigano no norte do estado e acaba morto pelo filho da vítima. Outro PM que também veio ao estado foi baleado. Carro capota depois de desviar de ônibus. O veículo só parou depois de atingir uma árvore. Acidente grave na rodovia Norte-Sul. 4 pessoas ficaram feridas. A CPI dos guinchos. Comissão ouve donos de rotativos e alega irregularidades. Há grandes diferenças entre as arrecadações de Vitória e Vila Velha. Filhote de baleia jubarte encalha e morre na praia de Manguinhos, na Serra. De cabeça para baixo. É só virar o potinho para garantir a qualidade das folhas. Alface, rúcula, agrião, tudo armazenado por até 10 dias e sem trabalho diário de ter que lavar as folhas. A salada é garantida. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Continua internada a universitária baleada na cabeça durante um assalto em Vila Velha. Na região onde o crime aconteceu, se multiplicam os relatos de insegurança. A jovem de 20 anos lembra com detalhes o dia em que foi assaltada. Veio um cara numa bicicleta, ele veio lentamente e falou perdeu e passa o celular e fica bem quietinha. As pessoas que estavam de longe provavelmente não perceberam que tinha sido um assalto, porque ele foi bem discreto. Com medo, ela prefere não mostrar o rosto. Também não é para menos. Alguns dias depois, a amiga dela também foi vítima de um criminoso. Ela foi assaltada perto do ponto de ônibus e o cara veio de bicicleta também, puxou o colar dela e deu um soco nela. Na manhã do último sábado, uma estudante foi baleada na região. Juliana Nicásio Correia, de 20 anos, levou um tiro na cabeça durante um assalto. A universitária chegou a entregar a bolsa para o bandido. Eu vi um camarada, 2 meninas passando, aí um rapaz de uma moto, né, uma moto tipo bis, itinerária, sem placa, abordou as duas e sacou da arma, né, e falou com a menina, passa o celular. A outra saiu correndo, ele pegou e atirou na cabeça da menina. Aí depois saiu correndo. O assalto aconteceu no bairro Itapuã, em Vila Velha. Juliana está internada neste hospital particular, onde se recupera com a ajuda da família. Penso que é uma oportunidade que Deus está dando para ela também, como ela reviveu novamente, né, para ela pensar mais na vida espiritual dela, né, no relacionamento dela para com a família também, na responsabilidade. Na rua onde o crime aconteceu, várias marcas ficaram espalhadas. Marcas que aumentam ainda mais a preocupação de quem precisa passar por aqui. É o medo de se tornar mais uma vítima de criminosos. Medo da insegurança. Os estudantes afirmam que precisam passar aqui pela rua Deolindo Perim para seguir em direção ao terminal de Vila Velha. Mas alguns evitam passar por aqui em determinados horários, principalmente por causa da iluminação da pista. Falta monitoramento, falta polícia, falta iluminação em algumas regiões, principalmente nessas ruas que não seja a principal aqui do shopping. Então tem muito que melhorar ainda. A polícia recolheu imagens que podem ajudar a identificar o bandido que atirou na estudante. Na página dela, em uma rede social na internet, amigos se solidarizam. Foram várias mensagens de amor e também de revolta. Já o pai de Juliana prefere se apegar ao perdão. Eu não tenho raiva dele, não tenho mágoa, porque ele deve ter os motivos dele, né? Eu entendo assim. E é por isso que eu quero deixar para ele o profeta Isaías falando: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A PM informou que faz operações e patrulhamento no bairro.
A prefeitura disse que faz um levantamento para instalar luminárias mais potentes na região. A estudante baleada passa bem e está a receber alta. Polícia divulga imagens da fuga de um suspeito de matar um técnico de informática. O suspeito entra tranquilamente na padaria. Olha o freezer onde ficam as bebidas. Pega uma e passa no caixa. Depois, o suspeito segue para a frente da casa do técnico em informática Neftali Eduardo Pimentel, de 39 anos. A padaria fica perto da residência dele. As imagens não mostram o momento em que o acusado atira em Neftali. Mas logo após os tiros, funcionários de lojas da região entraram em pânico. Alguns chegaram a fechar as portas. O crime aconteceu em dezembro de 2012, no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. As imagens foram divulgadas agora pela polícia na tentativa de encontrar o acusado. Segundo as investigações, o assassino ficou vigiando a movimentação da vítima. Depois de atirar, saiu caminhando e fugiu. A motivação ainda não está definida. Quem tiver informação do suspeito, ligue 181. Motorista bate em árvore e capota com o veículo. E em outro acidente, 4 pessoas ficaram feridas. A batida deixou a lateral traseira do Sandero bem danificada. Já a frente da Kombi ficou tão amassada que não tinha espaço para o motorista. 3 pessoas estavam dentro deste veículo. Este empresário teve um ferimento na mão. Todos nós 3, né? Demos sorte, né? Mas ele deu mais ainda. Porque a situação daí que a Kombi tá ele no céu andando normal, igual eu saí da Kombi, só a menina que não conseguiu sair. E eu, graças a Deus, ele conseguiu sair andando, normal. Uma mulher de 41 anos dirigiu o Sandero que invadiu a contramão e bateu na Kombi. Foi tão rápido que não deu nem tempo de desviar. O Sandero seguia no sentido Vitória-Serra quando atravessou o canteiro e atingiu a Kombi. O trânsito ficou lento. Os pedaços do carro espalhados no chão mostravam que a batida foi forte. Apesar de 3 das 4 pessoas envolvidas no acidente terem sido levadas em ambulância, foi graças a um item de segurança que as consequências da batida não foram piores. Salvou nós 3 por cinto de segurança. Motorista bate em árvores e capota na serra. Ele contou que perdeu o controle ao tentar desviar de um ônibus. No ponto de ônibus tinha um carro parado e um ônibus atrás. Esse ônibus simplesmente saiu de trás do carro, ocupando a pista da esquerda, eu desviei para não bater no ônibus. Os motoristas do ônibus e do carro que estavam no ponto foram embora porque não houve colisão, ou seja, não estavam envolvidos no acidente. Mais um capítulo da CPI dos guinchos. Foi a vez de ouvir os donos de rotativos. Chamou a atenção dos deputados a diferença de arrecadação entre Vitória e Vila Velha. O pastor Alcebiades Gomes foi o primeiro a ser ouvido pelos deputados. Ele teve o carro guinchado pela Polícia Militar no ano passado. Foi na rodovia José Sete, em Cariacica. O pastor teria sido acusado pelos militares de dirigir embriagado. Ele afirma que não teve a oportunidade de fazer o teste do bafômetro. Mesmo assim, foi multado e teve a carteira suspensa. Todos me conhecem, sabem quem eu sou. Eu sou cristão há 38 anos e pastoreando há 28. Então, essa questão de perder um documento que a gente preza, até pelo fato do caráter que a gente tem, isso é um prejuízo que não tem como mensurar. Também foram ouvidos pelos parlamentares representantes das empresas que operam o sistema rotativo em Vitória e Vila Velha. Fernando Calixto, da Tec Gold, que atua na capital, negou que a empresa tivesse acordo com guardas municipais para guinchar veículos que ultrapassasse o tempo limite. Eu não tinha nenhuma atuação com a parte dos guinchos. Já o representante da Gold Sistemas, que atua em Vila Velha, disse que os funcionários não têm contato direto com guardas municipais do município. Adelso Antonini também afirmou que os motoristas são notificados quando ultrapassam o limite de tempo na vaga. Não nos compete nenhum tipo de atuação, nem muito menos comunicar ou chamar diretamente qualquer guarda municipal para fazer qualquer tipo de atuação. As empresas informaram que repassam parte do lucro obtido com a cobrança do rotativo para as prefeituras. A empresa que opera em Vitória revelou que arrecada cerca de R$300 mil por mês.
32% são repassados para o município. A empresa fica com 12% de lucro. Em Vila Velha, o rotativo rende quase R$200 mil por mês. O município recebe pouco mais de 6% do valor e a empresa tem 5% de lucro. A diferença chamou a atenção dos deputados. Na verdade, a empresa em Vitória ela fomentava a indústria da multa e das remoções ao ter essa prática, porque na medida em que ela comunicava ao usuário que tinha um prazo para poder estar regularizando a sua situação, ela tinha certeza do pagamento pela vaga ocupada. Já em Vila Velha, o contrato ele é cumprido. Os deputados vão pedir ao Ministério Público que envie representantes para acompanhar as próximas sessões. Os parlamentares também querem fazer visitas surpresas nos pátios do Detran aqui do estado. Vou insistir de que votemos esse requerimento para que possamos estar fazendo uma visita em todos os pátios e aí eu tenho certeza que o que a gente vai ver não é nada satisfatório. A Prefeitura de Vitória informou que não há tolerância para quem ultrapassar o tempo do rotativo. O veículo pode ser guinchado após verificação do chefe de equipe da guarda. Em relação ao seu Alcebiades, ele foi orientado pela comissão a entrar na justiça. A CPI também vai notificar o batalhão de trânsito. Amanhã começa a greve dos bancários. É bom ficar atento ao pagamento das contas. A classe mobilizada em âmbito nacional reivindica, entre outros pontos, reposição salarial acima da inflação. Nas ruas tem gente que concorda, outros não apoiam a greve. Mas uma coisa é certa, o prejuízo à população. Se eu fosse os banqueiros, eu descontava os dias todinho, que todo mundo ficou parado. E isso aí prejudica a população. Eu acredito que vai prejudicar a população, mas porém é necessário que a greve aconteça. Independente de qualquer coisa, as contas chegam e precisam ser pagas. Greve bancária não é desculpa para não pagamento não, viu? Nenhuma empresa vai exonerar o consumidor do pagamento de juros e multa em razão de greve de bancários, de greve de bancos. As multas e juros são altíssimos e as empresas não negociam o pagamento. Não adianta nem pedir ajuda do Procon. A multa ela já começa a contar a partir do primeiro dia de vencimento. Veja, uma multa de 2%, que é o percentual básico cobrado na multa de atraso das contas de consumo, ela pode alcançar um valor muito alto numa conta, por exemplo, de cartão de crédito, numa conta de energia elétrica. Por isso a recomendação, não deixe de pagar seus compromissos em razão da greve dos bancários. Graças à tecnologia, algumas transações podem ser feitas pela internet, no celular mesmo, com apenas um clique. Mas quem não tem acesso vai ter que se virar do jeito que puder para conseguir pagar as contas. Alternativas para pagamento de contas e saque não faltam. Nas casas lotéricas dá para pagar boletos de qualquer banco no valor de até R$ 700, além de contas de telefone, TV por assinatura e de água. Também dá para pagar boletos de qualquer banco nas agências dos Correios até a data de vencimento. Já nos credenciados Banesfácil, além de tudo isso, dá para pagar a conta de energia. Caixas eletrônicos que não dependem de funcionários para reposição de dinheiro também estarão disponíveis. E se a conta não chegou, dá até para pedir o código de barras pelo telefone. A maioria das empresas atendem via 0800. Governo proíbe o uso de água em agricultura e indústria em 9 municípios capixabas. O anúncio das medidas para o enfrentamento da considerada pior crise hídrica da história do Espírito Santo foi feito pela equipe do Comitê Hídrico Governamental. De acordo com as resoluções 005 e 006/2015, editadas pela Agência Estadual de Recursos Hídricos, a captação de água para qualquer outro fim, que não seja o abastecimento humano e animal, está suspensa por 15 dias, no período das 5 da manhã até às 18 horas em todo o estado. Já nos municípios que estão em situação extremamente crítica, a captação de água para fins industriais e para irrigação está totalmente suspensa. As cidades listadas pelo comitê em estado extremamente crítico são Pinheiros, Alto Rio Novo, São Roque do Canaã, Vila Pavão, parte de Conceição da Barra, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Fundão e Santa Teresa. A primeira medida é suspender em todo o estado, a partir de amanhã,
a captação pelo uso da água dos serviços considerados não prioritários. Então, mantém a captação dos recursos das empresas de saneamento, sejam os SAIs, seja a CESAM, e por produtores rurais pela indústria, das 5 da manhã às 18 horas, estão suspenso a captação pelo uso da água. E em 9 municípios do estado, onde a situação está considerada como extremamente crítica, suspende em período integral. As medidas passam a valer em todo o Espírito Santo a partir desta terça-feira. Em caso de desrespeito, os infratores estão sujeitos a pagar multas de até R$ 268 mil. A AGER, Agência Estadual de Recursos Hídricos, publica, uma resolução estabelecendo restrições ao uso em benefício do consumo humano, tendo em vista o momento de crise que nós estamos vivendo em algumas regiões do estado do Espírito Santo. A crise da água vem fazendo com que o abastecimento em 10 localidades do interior do estado, nas regiões norte e serrana, seja racionado. Em Imburana, no município de Ecoporanga, e em Cidade Nova da Serra, em Fundão, 100% do abastecimento de água para a população está sendo feito com carro-pipa. Na Grande Vitória, ainda não há previsão de racionamento, mas todos precisam estar em alerta. Enquanto o tempo anuncia, mas a chuva não chega, o nosso papel é não desperdiçar nenhuma gota d'água. Evitar lavar carro, lavar calçadas, ter reservatório também que junte a água da lavagem da roupa para poder lavar um terreiro, um quintal. É importante, sim, a população assumir novos hábitos. Policiais de Goiás vêm ao estado matar um cigano e acabam baleados. Este homem é um cigano. Ele foi morto ontem à tarde em Bebedouro, Linhares, com um tiro na cabeça por 2 policiais de Goiás. Eles vieram ao Espírito Santo para cometer o crime e foram atingidos por disparos de arma de fogo logo depois de terem matado o cigano. Um é Marcelo Vieira, sargento da PM de Água Limpa, município que fica a 330 quilômetros de Goiânia. O outro é o também sargento do mesmo município, Jorgelino Rodrigues da Silva. Foi o filho do cigano que acertou a dupla de policiais. Ele estava perto do pai quando o crime aconteceu. Vendo os PMs em fuga, o rapaz sacou uma arma e atirou várias vezes. Ele entrou em um carro para ir embora e, na saída, ainda atropelou um dos policiais. O PM Marcelo Vieira, que pilotava a moto, morreu no local com tiros na perna e no peito. E Jorgelino Rodrigues da Silva, que também foi atingido e atropelado, foi levado para o hospital, ainda com vida. O policial Jorgelino está gravemente ferido sob escolta no hospital. Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado porque matou o cigano. Um dos PMs estava de licença e o outro de férias. A polícia de Linhares investiga o caso. Em época de crise, economizar na alimentação sem perder a qualidade é essencial. Folhas como rúcula e alface acabam estragando facilmente. Aprenda agora como armazená-las para garantir uma boa salada. Na mesa da Maria Antonieta nunca falta um bom prato de salada. Quase todo mundo gosta, mas muita gente tem preguiça de fazer, porque dá um pouquinho de trabalho mesmo. Lavar folha dá trabalho, requer atenção, ver as folhas que estão limpas, que estão saudáveis, que não são. Então isso tudo requer tempo. Mas e se esse trabalho só precisasse ser feito uma vez na semana e como recompensa você tivesse folhas fresquinhas e crocantes todos os dias, na hora que quiser? Não é milagre não. O detalhe está na higienização e na armazenagem das folhas. Há anos a Maria Antonieta não sabe o que é ver uma folhinha só estragar na geladeira. A gente lava tudo que tem que lavar, todas as folhas, tomatinho cereja, outro tomate, deixa tudo lavado, já vai para a geladeira lavado. Pois é, a gente descobriu o segredinho da Maria Antonieta para deixar as folhas sempre em ponto de levar para o prato. E a gente convidou a Gabi, que vocês já conhecem, para explicar para a gente tintim por tintim. Não é muito complicado, mas precisa de um pouquinho de paciência, né, Gabi? É isso mesmo, Carol, mas os benefícios são enormes. Praticidade, a gente ainda mantém todo o valor nutricional dessas folhas. Pois é, então vamos lá. Por onde que a gente começa? Primeiro, higienizando as folhas. A gente vai colocar aqui numa bacia 1 litro de água e 1 colherzinha de sopa
de água sanitária. A gente vai deixar de molho por 15 minutos. Depois a gente vai enxaguar essas folhas, vai secar com papel toalha bem sequinho e aí a gente vai armazenar tudo nos potinhos de plástico ou de vidro, vai cobrir com papel toalha e vai virar de cabeça para baixo, que aí o restinho de água que fica nas folhas vai cair nesse papel e não vai estragar essas folhinhas. A gente fez com hortelã, mas você pode fazer com a folha que tiver em casa. O importante é usar um potinho diferente para cada tipo, para durar mais. Essas folhinhas duram na geladeira cerca de 8 até 10 dias, então é uma praticidade enorme. Voltando à cozinha da Maria Antonieta, eu descobri mais um segredinho, uma vasilha diferente que ela usa para secar as folhas, para agilizar esse processo todo. É só colocar as folhas já limpas aqui dentro, fechar e rodar. Em pouco tempo elas saem sequinhas assim. Agora não tem mais desculpa para correr da salada, hein? Chegou do trabalho cansado, fez seu prato, fez seu sanduíche, que tá prontinho, sem desculpas. Salada bonita, hein? E a seguir, baleia morta chama a atenção de banhistas em Praia da Serra. A gente já volta. Hoje cedo, uma cena chamou a atenção de quem passava pela praia de Manguinhos, na Serra. Uma baleia morta. E uma especialista da empresa que monitora os mares no estado informou que o animal é um filhote da espécie jubarte. Uma equipe foi enviada ao local para fazer exames. A Secretaria de Serviços fez a retirada no início da tarde. Nessa época, as baleias estão na costa para período de reprodução. Para você, uma boa noite. Até amanhã.